Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da Família Raiman. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o Dia da Bíblia. Sim, 30 de setembro. Não me venha com dezembro, segundo domingo de dezembro. Não vem falar de Bíblia protestante aqui, porque esse apostolado é católico, né? Nós podemos até gravar um outro vídeo, né, Maria Carolina, falando das diferenças entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, etc, etc, toda adulterada, toda dilacerada, mas nós queremos falar da Bíblia católica, ok? 30 de setembro, por que, Maria Carolina, 30 de setembro? Porque é o dia de São Jerônimo, grande exegeta, né, da Bíblia. Ele que traduziu a Bíblia para o latim, né? Exato, ele era secretário do Papa Dámaso, por isso também no dia 30 de setembro nós comemoramos o dia da secretária, né? Então muitas coisas do nosso dia a dia estão relacionadas diretamente com a Santa Igreja, né? É verdade. Então 30 de setembro, dia da secretária, dia de São Jerônimo, que era secretário do Papa Dámaso e que recebeu a incumbência de traduzir a Bíblia do grego para o latim, né? Que é esse texto tão famoso que nós conhecemos, que é a Vulgata, né? Se nós fôssemos traduzir assim literalmente, a palavra Vulgata seria vulgar, né? Mas a palavra vulgar, com o passar do tempo em português, ela tomou assim um pejorativo, né? Isso. Ela perdeu o seu verdadeiro significado. Vulgar significa comum, né? Então a tradução comum para todos os povos, a tradução para uma língua que todas as pessoas entendessem naquela época, isso, né? mesmo, e que é a língua oficial da igreja até hoje, o dia de hoje. 2020. É língua sagrada, né? Então a gente percebe que a igreja ela sempre teve essa preocupação de traduzir a Bíblia para uma língua que o povo entendesse. Aí você vai dizer, mas ninguém sabe latim. Mas é que na época o latim era como o inglês, assim, né? Era a língua mais falada no mundo. Mas hoje, especificamente, nós queremos falar da Bíblia na liturgia. Se você já gostou desse tema, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se agora. É de graça, não te custa nada, ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, principalmente seus amigos protestantes, né? Para dar aquela treta gostosa. E não deixe também de colocar aí o seu comentário sobre o que você achou deste vídeo, ok? Muito bem. Já que nós falamos de protestante, o que acontece, Maria Carolina? Você vai num culto protestante, cada um leva a sua Bíblia embaixo do braço, né? Você vê passando na rua ali de bicicleta, de gravata, Bíblia embaixo do braço, você sabe que é protestante, né? Não sei que tipo de desodorante que eles usam depois na Bíblia, né? Para dar uma melhorada. Mas enfim. Então cada um com a sua Bíblia, o pastor também pega a Bíblia dele e diz, abram na versículo tal, capítulo tal, e todo mundo abre, todo mundo acompanha. Aí isso a gente não vê na Santa Missa. E porque a gente não vê isso na Santa Missa, os protestantes, na maior cara de pau, dizem assim, o católico não usa a Bíblia. Católico não lê Bíblia. Católico não usa Bíblia. Ah, e outra coisa, interessante que eles, ao invés de dizer Bíblia, né? O católico não usa Bíblia. Eles dizem, o católico não usa a palavra. O católico não conhece a palavra. Tá? Bem, o protestante, o evangélico, também não conhece não, tá? Não se engane não, não conhece, não conhece. Então o que eles fazem? Decoram meia dúzia de versículos ali. De efeitos, né? Aqueles Aqueles poderosos, aqueles que vão surtir um efeito bom. Decoram meia dúzia de versículos e quando começa um debate aí sobre a fé, eles ficam citando aqueles versículos que eles já decoraram, né? Mas assim, conhecer profundamente as Sagradas Escrituras, como por exemplo um Santo Antônio de Pádua, que sabia as Escrituras de cor, né? Sabia tudo de escritura, não sabe nada na verdade, né? Ficam se fingindo aí que sabe, mas não sabe nada. Tá? É uma grande diferença você decorar a Bíblia, né? Os textos sagrados, e você meditar, e você saber eles no coração, né? Santo Antônio, como o Rodrigo falou, tinha isso, ele meditou por muitos anos, e muitos anos mesmo,
né? Não é assim um santo que se fez, né, da noite pro dia, Exato. nunca é, nenhum santo é. Mas ele meditou durante muitos anos e os frutos realmente são esses, né? De você poder falar com segurança da palavra de Deus, né? A palavra escrita de Deus, da Bíblia, e falar os textos sagrados, mas você sabendo aquilo no seu coração, né? E não Exato. só um mero repetir de palavras. Exato. E como a Carol falou, aqui nesse livro, na Bíblia, né, está contida a palavra escrita de Deus. Isso aqui não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, é o verbo encarnado. Ele é o verbo que se fez carne, exatamente, e veio armar a sua tenda entre nós. Ele é o verbo, ele é a palavra. Portanto, a Igreja Católica, ela não é a religião de um livro, como pensam os protestantes, né? Não é a religião de um livro, é a religião de uma pessoa. A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verbo e que fundou a Santa Igreja Católica. E esse negócio aí dos protestantes de viver com base na Bíblia, isso a gente sabe da onde veio, né? Que veio lá do Sola Escrituras, Isso, né? e Do dos Lutero. perigos que isso pode ocasionar. Um grande perigo, né? Que até a gente pode tratar no próximo Exato, vídeo, né, Carol? porque é muito triste, né? É muito triste. Você imagina, os protestantes, eles não têm diversos livros, né? Que os católicos têm. Na verdade, eles receberam a Bíblia dos católicos, óbvio, né? Isso a gente tem, todo mundo sabe, até mesmo os protestantes sabem. E como eles não têm esses livros que foram propositadamente retirados por Lutero, eles não, esse aqui vai contra a minha doutrina, né? A doutrina do Lutero, então eu vou tirar. Só que eles não se dão conta do coitados, né? Que eles são, porque coitados, eles acabam não estudando aqueles livros, né? Tão importantes para a nossa fé. E acabam ficando aí, né, nesse erro, vivendo nesse erro que é o protestantismo. Tá, muito bem. Não vamos nos desviar do nosso caminho, Muito que bem. é Bíblia na liturgia. liturgia, ok? Muito bem. Você já sabe que Liturgia é a lá, Santa Missa. lá no culto católico, não, no culto protestante, né? No culto protestante estão lá todos eles com a sua Bíblia na mão, né? Se você vai na Igreja Católica num grupo de oração, então a Bíblia está lá também. Leva a sua Bíblia. Se você vai num curso bíblico, né? Reflexões bíblicas em família, você leva a sua Bíblia. Curso de catequese, curso para, sei lá, né? Agora, você não vê, por exemplo, o padre vai fazer um batizado, usar a Bíblia. Vai fazer um casamento, usar a Bíblia. Vai fazer uma exéquias, usar a Bíblia. Não usa. Por quê? Porque a palavra escrita que está aqui contida neste livro, nesse conjunto de livros, nessa biblioteca que é a Bíblia, também está contida nos manuais da igreja. Então vai ter os manuais do ritual do casamento, do ritual do batismo, do ritual das exéquias, e lá tem textos bíblicos, tem salmos, tem tudo lá, ok? Da mesma forma na Santa Missa. Só que para falar de Santa Missa, a gente precisa sempre falar aqui da Missa Nova, né? E também da Missa Tradicional, a Missa Tridentina. É uma realidade, né? Que a gente vive na nossa região, principalmente aqui na nossa diocese de Campos, né? Nós temos, dentro da diocese de Campos, nós temos a administração apostólica, né? Então, quero dizer assim, no mesmo território, né? Então tem pessoas que participam da Missa Nova e tem pessoas que participam da Missa Tradicional, da Missa Tridentina, ou como se você preferir chamar, de forma extraordinária do rito romano. Enfim, muito bem. Vamos falar um pouquinho de Missa Nova, tá? Falar um pouquinho de Missa Nova, que é a realidade assim que a maior parte dos brasileiros vive no seu dia a dia. Não sei de onde que você nos acompanha. Tá, a Bíblia, esse livro, Bíblia, não tem lugar na liturgia. Não tem, ok? Não tem. O que é utilizado na liturgia? É utilizado o missal, tá? Que na Missa Nova tem diversas orações eucarísticas diferentes, oração eucarística primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, do Congresso de Manaus, especial para crianças, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, várias, porque ocupa quase que o missal inteiro, né? E aí os textos bíblicos acabaram indo para outros livros. São eles o Evangeliário e o Lecionário. Então o Evangeliário, ou Livro dos Evangelhos, é um livro que só tem os Evangelhos. Como o nome já diz. Só os textos dos Evangelhos.
Exato. Que aí o diácono ou o padre vai proclamar o evangelho usando ali aquele livro, e não a Bíblia. Já o lecionário, ele vai conter a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e também as preces da comunidade. Tá? Então, tirando as preces de lado, salmo, primeira leitura, segunda leitura, tudo foi tirado da Bíblia. Portanto, é palavra escrita de Deus, mas que está num outro livro. E se a gente pensar o motivo disso, é muito simples. Porque a Igreja Católica, ela é, como a gente já falou sobre o depósito da fé, né? E o depósito é aquilo que vai guardando as coisas. Então, a Igreja, como mestra, como detentora da verdade aqui na Terra, ela foi incorporando a liturgia, né, da missa, frases como o que Jesus falou, orações, né, que o próprio Cristo falou aqui na Terra, junto com a palavra escrita de Deus. Então, por isso que não é puramente a Bíblia, né? Nós refletimos o Evangelho do dia, nós refletimos as leituras, um salmo, enfim, né? A gente reflete e medita a palavra escrita de Deus, que é, como o Rodrigo falou, a Bíblia, mas que não é a própria Bíblia dentro da liturgia, mas incorporada com as orações e com, né, fórmulas que a igreja tem, que já são bimilenares, né? Tem mais de 2000 anos. Exatamente. Né? E aí então a gente percebe também a veneração que a igreja tem com a Bíblia, né? Porque se você não tivesse o devido respeito com a Bíblia, de repente você estava lá, em todas as cerimônias, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá, né? Você faz ali da Bíblia uma coisa que... Então por isso estão ali em livros apropriados. E eu falava do lecionário, o lecionário ele ainda está dividido em ano, né? Tem o ano A, o ano B e o ano C, então com as suas leituras bem específicas, com letras grandes, para que facilite ali a vida do leitor. Ok? E é bacana a gente pensar nisso, né, Rodrigo? Refletir na sabedoria da igreja, de fazer isso, né, de uma forma bem pedagógica, dividir, colocar ali já o texto da reflexão e tudo. É uma coisa muito bonita da gente pensar. E aí, né? O evangelho vai estar de alguma forma relacionado com a leitura, de alguma forma relacionado com o salmo, né? Bem, já na missa tridentina, missa antiga, nós tínhamos um livro só, que era o missal. Tá? Então, no missal havia uma oração eucarística só, que é o cânon romano. Portanto, sobrava espaço ali para que você colocasse os textos do Evangelho, né, de cada dia, você colocasse ali também as leituras, lembrando que, salvo raras exceções, na missa tradicional tem uma leitura só. Né? E o salmo não é um salmo como na missa nova que você tem o refrão e várias estrofes, né? E aí fica repetindo o refrão. O salmo é uma antífona só. Então, tudo menorzinho, né? Cabia tudo no missal. Tá? Lembrando que na missa tradicional, quem faz as leituras é o sacerdote. Tá? Ele vai fazer a primeira e única leitura, né? Que pode ser do Antigo como do Novo Testamento, depende do dia. Ele vai ler a antífona do Salmo, o Aleluia, né? E ele vai ler o Evangelho. Isso. Então, por isso também que poderia ser um livro só, né? Exato, aí, um livro só. É uma pessoa só que proclama tudo, então o padre faz tudo já, um livro só. Exatamente. Assim, contempla, né? Já na missa nova não, precisou de vários livros, né? Por causa dessa participação da comunidade. Então, com essa participação da comunidade, então foi colocado a função de leitor, né? Então alguém da comunidade, tem até os cursos, né, que se faz, as reuniões, os encontros ali. Então algumas pessoas da comunidade vão fazer as leituras, vão proclamar a primeira leitura, proclamar o salmo, geralmente cantado, né? E também proclamar a segunda leitura. Deixa o evangelho então para o padre ou para o diácono, ok? Muito bem. Como o missal na missa tradicional ele está todo em latim, consequentemente, as leituras e o evangelho também estão em latim. Então a gente percebe algumas diferenças. Às vezes você vai em uma igreja, numa determinada cidade, e você percebe que lá na missa tridentina o padre leu a epístola e leu o evangelho em latim. E depois, na hora do sermão, ele explicou. Aí que você entendeu o que estava sendo dito na epístola e no evangelho. Tá? Aqui, na administração apostólica, é diferente.
aqui se lê a epístola e o evangelho em português. Mas como é que se lê em português se no missal não está em português? Aí entra a função do missal cotidiano. O missal cotidiano é aquele menorzinho, né? Pequenininho. A letra é bem miudinha, né? Por isso que a maioria dos nossos padres aqui usam óculos, né? Bem miudinha. Brincadeiras à parte, né, gente? O missal cotidiano é o do povo. É aquele para você levar na missa e poder acompanhar. Então, o cotidiano ele tem o latim e tem a tradução em português. Então, aqui foi feita essa opção de ler a epístola e ler o evangelho em português. Salvo quando é uma missa solene. É uma missa solene, que a missa é toda cantada. Então, canta-se a epístola em latim, em seguida se lê em português. Faz a tradução, né? Depois canta-se o evangelho em latim e depois em seguida se lê o evangelho em português, né? Então, por causa disso, você vai perceber que o missal está lá sobre o altar e na hora que o padre vai proclamar a leitura, ele pega o cotidiano. Aí você pode pensar assim, não, mas ele está pegando a Bíblia. Não é a Bíblia, tá? Como eu já falei, a Bíblia é um livro que não tem lugar na liturgia. Ela não é usada, né? Não tem lugar porque ela não é usada. Porém, como nós estamos no mês de setembro, que é o mês em que nós comemoramos São Jerônimo, que é o mês em que nós comemoramos o dia da Bíblia, então a igreja considera setembro o mês da Bíblia. E nessa de setembro ser o mês da Bíblia, é muito comum, não quer dizer que esteja correto, tá? Não quer dizer que esteja correto, mas é muito pelo comum. contrário. É muito comum que você veja que algumas igrejas, na sua ornamentação, façam ali um altarzinho separado para colocar a Bíblia, tá? Então você entra na igreja e você vê, mês de setembro, mês da Bíblia, tá lá a Bíblia, né, num altarzinho separado, tá? Aqui a gente não vê isso, certo? Também é muito comum, não que esteja correto, mas é muito comum, que se faça uma pequena procissão com a Bíblia, tá? Então isso não está previsto em lugar nenhum, procissão de Bíblia, tá? Bíblia entrando na igreja na hora da missa, Isso não está não previsto. existe. Tá. O que está previsto para a missa nova é que de repente na procissão de entrada, quando o sacerdote está entrando, o diácono, se houver, venha trazendo o livro dos evangelhos, o evangelhário. Ele vem trazendo alto assim, né? Vem andando na procissão de entrada com o livro dos evangelhos. Mas ele traz e ele coloca lá no ambão e pronto. Ele não traz e mostra para o povo e o povo bate palma. Não, isso não, né? Isso é abuso. Aí ele entra solenemente, coloca lá. Também está previsto que o leitor, aquele que vai fazer a primeira leitura, ele também possa entrar com o lecionário na hora da leitura, tá? Então o padre fez as orações iniciais, né? O ato penitencial, o glória, oremos, aí entra o leitor carregando o lecionário, chega lá no ambão, abre e proclama a leitura. Isso sim. Mas o que é mais comum a gente ver no mês de setembro aqui no Brasil? O padre acabou de entrar, teve toda aquela música de procissão de entrada, demorada, aquela coisa toda. Aí vai começar a Santa Missa, o padre diz, e fiquemos agora de pé para acolher a palavra de Deus. E aí alguém entra carregando a Bíblia. E entra com dancinhas, né? E coloca a Bíblia num balaio, para lembrar os povos indígenas, para lembrar das tradições africanas, e não sei o quê, e com aquelas roupas indecentes e tal, e traz a Bíblia, e aponta, aí todo mundo aplaude, e canta umas músicas de Bíblia. Né? Quer dizer, nada disso está previsto, mas a criatividade do povo é grande, né, Maria? É uma criatividade grande que acabam fazendo essas coisas todas. Então, mês da Bíblia não é mês de entrar com a Bíblia em procissão, não é mês de fazer dancinha com a Bíblia na igreja, gente. Mês da Bíblia é para você pegar a sua Bíblia, aquela que já está empoeirada lá, tira lá da prateleira, tira de dentro da gaveta e começa a ler. Que é importante meditar, né? você meditar, é importante Bíblia, você conhecer
a Bíblia para o católico deve fazer parte do dia a dia, né? Todos os dias nós precisamos ler, meditar. É um alimento diário, gente. Se você não faz isso ainda, acorda, você precisa fazer. Só dessa forma a gente vai, né, progredir nesse caminho de santidade. Chega de viver essa vida medíocre que vive sem meditar o evangelho, sem saber qual é o evangelho do dia. A gente precisa, católico precisa estudar, e principalmente a Sagrada Escritura, né? Como que você vai amar Jesus Cristo se você não conhece a palavra escrita dele? Exatamente. Né? E se você, na correria do seu dia a dia, não tem tempo, a gente já falou aqui que tempo é uma questão, né, de prioridade. Mas vamos dizer que você não tem tempo para ler a Bíblia, mas ao menos você vai à Santa Missa todos os dias. Na Santa Missa tem a leitura que é proclamada, tem o Evangelho que é proclamado, você presta atenção, né, faz uma meditação. Você também colhe os frutos do sermão, né, ali que o padre está fazendo. Depois você leva aquilo para sua casa e fica meditando em casa, ok? Na Missa Nova, como se ampliou, né, depois do Concílio Vaticano II, ampliou-se muito o número de textos. Se você vai na Missa Nova todos os dias, você praticamente lê a Bíblia inteira durante o ano, né? Na missa tradicional é um pouco diferente, porque são alguns textos que foram selecionados e eles se repetem, né, Maria Carolina? Você vai hoje... Que é também muito proveitoso. Cada vez que cai um texto assim, o padre lê, é uma nova meditação. É impressionante, impressionante. Cada vez toca de uma forma diferente no seu coração. E por isso, assim, que muitas vezes nós católicos somos acusados pelos nossos irmãos protestantes de não conhecermos a Bíblia. Por quê? Porque a igreja, né, usa os textos dentro da missa, o católico vai à missa, isso, né, raramente lá vai no domingo, né? Agora na pandemia nem isso mais tá indo. Mas acaba que em casa não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. Tem lá aberto, vou dizer pra vocês que lá na minha casa, quando eu era solteira, né? Tinha o livro, a Bíblia aberta no Salmo 90. Aposto contigo, se você olhar lá, os mais velhos, tem a Bíblia aberta no Salmo 90. Se for hoje lá, ainda tá no 90. Né? Tá lá, aí tá amarela a página já, né? As páginas estão duras já, de poeira, amarela, e as outras não. Quer dizer, é superstição. Eu vou dizer pra vocês, isso é superstição, isso é bobagem. A Bíblia, ela deve ser usada, lida pela família, né? Nós aqui temos, em cada refeição, a gente lê um versículo, ou do Evangelho, ou de uma Antigo leitura. Testamento também. E a gente faz uma oração em cada refeição. Das principais que a gente faz junto, né? Café da manhã, almoço e jantar. Né? Então, no nosso dia a dia, a palavra, a Bíblia, está presente, né, no nosso dia a dia de família. E isso é muito importante para a vida em família. Mas eu espero que você tenha entendido, então, da função da Bíblia na liturgia, né, de por que o livro Bíblia não é usado na missa, e sim em outros livros a palavra escrita de Deus está ali contida. Mas o mais importante de tudo, para nós encerrarmos, tá? O mais importante de tudo é você saber que a Bíblia é um livro feito por católicos para católicos, tá? Eu vou repetir, a Bíblia foi feita por católicos para católicos. Por isso é que, além de escrever os textos, de compilar, de traduzir, de fazer cópias durante tantos anos para que a Bíblia chegasse hoje nas suas mãos, a igreja, o seu magistério, é a única que tem a competência de interpretar os textos. Além de interpretar, a igreja, através do sacerdote, lê o texto para você na Santa Missa e explica o texto para você. Tá? E aí vem o protestante e diz que você não tem contato com a Bíblia. Só pode ser piada, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.